Capítulo 10 da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Artigo 1571. A sociedade conjugal termina, inciso 1, pela morte de um dos cônjuges. Inciso 2, pela nulidade ou anulação do casamento. Inciso 3, pela separação judicial. Inciso 4, pelo divórcio. Parágrafo 1º. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. Parágrafo 2º. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial. Artigo 1572. Qualquer dos cônjuges poderá propor ação de separação judicial imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Parágrafo 1º. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. Parágrafo 2º. O cônjuge pode ainda pedir separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo que não houver pedido a separação judicial os remanescentes dos bens que levou para o casamento e, se o regime dos bens adotado o permitir, a ameação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal. Artigo 1573. Pode caracterizar a impossibilidade da comunhão devida à ocorrência de algum dos seguintes motivos. Inciso 1, adultério. Inciso 2, tentativa de morte. Inciso 3, sevícia ou injúria grave. Inciso 4, abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo. Inciso 5, condenação por crime infamante. Inciso 6, conduta desonrosa. Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. Artigo 1574. Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano, e manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial, se apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de seus cônjuges. Artigo 1575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida. Artigo 1576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. Artigo 1577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens.
Artigo 1578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se alteração não acarretar, inciso 1, evidente prejuízo para sua identificação. Inciso 2, manifesta a distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos na união dissolvida. Inciso 3, dano grave reconhecido na decisão judicial. Parágrafo 1º. O cônjuge inocente, na ação de separação judicial, poderá renunciar a qualquer momento ao direito de usar o sobrenome do outro. Parágrafo 2º. Nos demais casos, caberá a opção pela conservação do nome de casado. Artigo 1579. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Parágrafo único. Novo casamento, de qualquer dos pais ou de ambos, não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo. Artigo 1580. Decorrido um ano do trânsito em julgado, da sentença que houver decretado a separação judicial ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio. Parágrafo 1º. A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou. Parágrafo 2º. O divórcio poderá ser requerido por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Artigo 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Artigo 1582. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão. Capítulo 11 da proteção da pessoa dos filhos. Artigo 1583. A guarda será unilateral ou compartilhada. Parágrafo 1º. Compreende-se a guarda unilateral atribuída a um só dos genitores, ou a alguém que o substitua, e da guarda compartilhada responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Parágrafo 3º. Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Parágrafo 5º. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações ou a prestação de contas objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e educação de seus filhos. Artigo 1584. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser, inciso 1, requerida por consenso pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar. Inciso 2, decretada pelo juiz em atenção a necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Parágrafo 1º. Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância e similitude
de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. Parágrafo 2º. Quando não houver acordo entre mãe e pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Parágrafo 3º. Pode estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Parágrafo 4º. A alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. Parágrafo 5º. Se o juiz verificar que o filho não permanece sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Parágrafo 6º. Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia pelo não atendimento da solicitação.